se organizar e já ter uma porta de entrada estabelecida para esse contato. O que acontece na situação atual do Brasil? A LGPD, podemos dizer que entra em vigor. E o que a grande maioria das empresas estão agora? Estão no modo redução de danos. Isso é, damage control. Damage control é que você tem que reduzir o prejuízo que possa acontecer. E vai além de uma implementação. O debate é importante da LGPD é que, após entrar em conformidade, é uma prática que vai fazer parte constante do dia a dia das empresas, porque é para sempre, certo? E tem uma situação aqui. Se não investir na prevenção, no preparo adequado da equipe, pode separar dinheiro para fazer a defesa e pagar as multas. São dois caminhos. O que se diz com relação à questão da LGPD começou a LGPD ela tem uma raiz na Europa muito grande, porque a privacidade é uma coisa muito importante. A Europa, os países europeus, eles têm uma experiência de mais de 20 anos, considerando como um direito fundamental. O recente julgamento do STF já confirmou a privacidade como sendo um direito fundamental. O que acontece? Era a questão do IBGE e o acesso aos dados das telefonias. O julgamento do STF garantiu esse direito fundamental. Então, o que a gente presume dessa situação? É que existe em trâmite uma proposta de emenda constitucional 17 a reconhecer efetivamente esse direito, que também está baseado na Declaração dos Direitos Humanos. O que esse mundo digital apresenta? Existe um mundo ideal e um mundo que está constantemente sob ataque. Muitas das questões afetas à LGPD dizem respeito à segurança da informação, como a segurança é feita, como os dados devem ser protegidos. Isso já, naturalmente, pelo próprio programa e protocolos de padrões de existência de segurança que são necessários. Agora, com a entrada em vigor da LGPD, ganha-se um aumento de importância ainda maior. Acho que todos têm conhecimento da obra de George Orwell, em 1984, quando se falava do Big Brother. Big Brother é uma entidade que acabava acompanhando todos os passos e ideias e pensamentos realizados pelos seus cidadãos, de forma a obter um controle social. Essa ficção, ela está quase que se tornando realidade, pela disponibilidade dos nossos aparelhos também que estão conectados à internet. Não são mais apenas nossos celulares. Televisão, carro, geladeira, vão estar também inseridos nessa rede internacional, a internet, e também podem ser objeto de violação de privacidade e de segurança. Uma coisa interessante que foi falado pelo Edward Snowden é que a privacidade é importante. Às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas é muito importante, e privacidade não é sobre algo a esconder, é sobre ter algo para se proteger. O Google mudou a sua política com relação a isso, após ter sofrido alguns processos na Europa, onde viu que a questão da proteção é realmente fundamental. Agora, uma coisa que deixa a gente sempre curioso, que é a questão da moda, que saiu numa revista chamada The Economist, falando que os dados são o novo petróleo. Isso é importante entender o porquê que os dados são o novo petróleo. É uma questão de não apenas repetir um conceito só porque ele existe,
é necessário se entender o porquê. Há 30 anos atrás, há 30 anos, as maiores empresas, as empresas mais ricas do mundo tinham como fonte de sua riqueza o petróleo. Então, a ExxonMobil, Texaco, Shell e outras empresas mundiais de petróleo eram consideradas as empresas mais ricas do mundo. E o que elas tratavam? De petróleo. Passaram-se 30 anos, o panorama mudou. O que aconteceu? Empresas de tecnologia, empresas que possuem dados e megadados, são agora as empresas mais ricas do mundo. E detalhe, os estoques dessas empresas são digitais, apresentando-se como uma eficiência muito maior. Então, por isso que é falado, todo mundo fala que os dados são o novo petróleo. Na verdade, são a nova moeda de riqueza. Com relação a vazamento de dados, veja, não é porque a LGPD está entrando em vigor agora que já não houve situações em que o vazamento e captura indevida de dados dos consumidores já foram indenizados. A questão é o seguinte, já existe a possibilidade, através do Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, responsabilidade civil, buscar-se a adequada compensação. Agora, com relação à LGPD, isso fica muito mais claro. Por exemplo, quantas vezes a gente vai numa farmácia e pede um CPF para um desconto ou para uma promoção? Isso é uma tratativa comum. Às vezes a gente fica até pensando, por que será que estão pedindo esse CPF, né? Na verdade, é todo um histórico que vai se montando a respeito da pessoa que fornece aquele CPF. Montam-se verdadeiros dossiês do que a pessoa consumiu, do que fez, podendo até fazer análises de quando a pessoa vai ficar doente, quais são os riscos e estatisticamente. Então, essa drogaria, vejam só, essa drogaria Araújo, ela de Minas Gerais, ela foi condenada pelo PROCON, pelo Ministério Público, a uma multa de 7 milhões por capturar sem informar os dados adequadamente ao consumidor. Isso antes da LGPD. Outra situação que teve de vazamento de dados foi a conhecida pelo Banco Inter, onde teve que pagar 1,5 milhão pelo vazamento de dados. E isso, o vazamento pode ser um incidente de segurança, como pode ser um incidente voluntário ou criminoso, né? A Sul América, quando a Sul América disponibilizou um aplicativo para ser acessado pelos smartphones, o que aconteceu? Ela expôs os dados de sua base de dados, milhões de clientes, em 10 de julho. O que isso faz? Demonstra que sistemas e aplicativos devem seguir rigorosamente os protocolos de segurança e teste, para que se evite esse tipo de situação. Sul América, né, foi falado, e outra empresa é essa Hapvida, operadora de planos de saúde, que expôs dados de mais de 6,4 milhões. É bem interessante quando se vai até a internet e fazer uma busca de vazamento de dados, verificar quantos casos existem. Ainda mais nesse ano de pandemia, esse aumento foi significativo. Quais são os riscos de não conformidade? Bom, o que acontece é o seguinte, existe um momento em que a empresa tem que decidir se vai ou se vai assumir o risco de não fazer qualquer procedimento em relação a se enquadrar na conformidade com a lei. Alguns incentivos para que entre-se em conformidade são as multas e sanções regulatórias que vão acontecer a partir do ano que vem pela ANPD. O que acontece? Essas multas estão previstas que
pode-se chegar a milhões de reais por cada incidente. Além do que, tem os processos judiciais e os titulares de dados, que a lei vigente protege os dados. Vai acontecer a mesma coisa com relação à conscientização dos consumidores, antes da entrada do Código de Defesa do Consumidor, quando algumas pessoas não acreditavam que o Código de Defesa do Consumidor fosse pegar ou entrar em vigor, aconteceu justamente o contrário. Tem-se uma conscientização maior dos consumidores e, desde então, vai fazer 30 anos esse mês que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor e, desde então, os consumidores estão muito mais esclarecidos acerca de seus direitos e estão, sim, buscando indenizações e reparações dos danos que sofrem. Outra situação de um risco de não conformidade é que se a empresa não tiver nenhum procedimento ou nenhum ato em relação a buscar uma conformidade, ela pode ser demandada solidariamente. Solidariamente por questões de uma empresa parceira que talvez não tenha tido a mesma diligência que a empresa. Então, o que acontece com relação a isso? Existe o aumento de riscos da reputação empresarial e a reputação das próprias pessoas que têm seus dados manuseados pela empresa. E o risco de fraude e vazamentos, novamente, a gente bate a questão da segurança, que é muito importante, né? A empresa estar continuamente se protegendo e adotando boas práticas com relação à segurança de dados. Áreas possíveis e necessárias de proteção, assim, de imediato, que vocês podem olhar. Chegando na tua empresa hoje, o que vai ter? Entra no departamento de pessoal, recursos humanos. Este é um setor, um dos mais críticos de qualquer empresa, porque ali reside a vida de todos os colaboradores. Outro setor é o setor onde tem o cadastro de clientes, onde se tem toda uma história de compra, de aquisição, e informações importantes, que não se sabe se foram informações excessivamente exigidas ou não. A questão de marketing, a marketing de como será feito esse marketing, essa abordagem dos clientes, o histórico de compras, área possível também a administração, saber o que está acontecendo com relação às parcerias, aos contratos firmados. No caso, as parcerias comerciais, que se uma empresa adotar, todas têm que adotar as práticas de conformidade como se fosse em cascata. Na verdade, a GDPR, General Data Protection Regulation, da Europa, ela observa que se uma empresa da Europa tiver alguma parceria comercial com outra empresa fora da Europa que não esteja no mesmo nível de proteção de dados, essa empresa não pode ser considerada mais parceira e vai ter uma pressão natural para que ela se enquadre, ou acaba-se o relacionamento. Então, qual o espírito da lei? Essa inspiração de proteção de dados, de necessidade de privacidade, ela veio, como eu disse, com a GDPR, referente a dados pessoais e dados de pessoais sensíveis. Existe na lei uma classificação de dados pessoais sensíveis, dados pessoais de crianças e adolescentes. O que isso é importante? É saber que as empresas estão ajudando as pessoas a se proteger, certo? E uma das coisas muito importantes dessa lei é já ler de cara, inicialmente, o artigo 1º. Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Mas quais? Todos os dados pessoais. Isso inclusive os físicos e digitais. Então, são todos os dados pessoais, físicos ou digitais, por pessoa natural ou por pessoa de direito público ou privado. Então, quem recebe e angaria os dados das pessoas é, de alguma forma, passível e sujeito à responsabilidade do tratamento desses dados.
Qual o objetivo? O objetivo é de proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E essa é uma lei que já no primeiro artigo ela expõe: é de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. Isso é do país como nação. E ela dá um sinal para os outros países com que o país venha, o Brasil, as empresas do Brasil, venham a se relacionar, que estão qualificados para participar dessa nova era de tratamento e proteção de dados pessoais. Ela no artigo 5, ela tem várias definições. Então, dado pessoal, assim, por exemplo, é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Isso pode ser o número do RG, pode ser o CPF, pode ser o endereço da pessoa, certo? Então, são os dados telefone, são dados que te colocam em contato com a pessoa diretamente, são dados pessoais. Na questão dos dados sensíveis, são dados que exigem um maior cuidado, que a lei entende como dado pessoal sensível aqueles referentes à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dados referentes à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Veja, em todas as empresas existem praticamente aquela entrada do visitante quando ele faz uma foto, um cadastro da biometria. Então, isso são considerados dados sensíveis, que devem ser adequadamente tratados. Dentro dessa questão do tratamento de dados, existe o princípio da finalidade, né? O que acontece com esse princípio da finalidade? Não se pega mais, a partir dessa lei, dado que não tenha um fim legítimo, específico e explícito, e que seja informado ao titular, para que ele tenha a opção de escolher se ele tem ou não a vontade de ceder esses dados. Daí o tratamento posterior desses dados podem ser feitos de acordo com os propósitos, mas é importante salientar que a questão da transparência é um novo tipo de relacionamento das empresas com as pessoas naturais. A questão da transparência, da informação, da finalidade, até mesmo já com o histórico do Código de Defesa do Consumidor, é reforçado nessa lei. O que acontece com relação a essa lei ser tão fascinante? Ela tem várias maneiras de interpretação. Existe o foco na lei por si só, que seria uma análise objetiva, seriam os requisitos, os requerimentos, os princípios. Já é um grande universo em relação a isso. E tem a questão da visão da LGPD por tudo que ela implica na sua implementação, que é uma sequência de atividades que não estão na lei, mas dizem respeito à administração e dizem respeito a como executar e se manter uma conformidade com a LGPD. Porque não basta só implementar, tem que se implementar, executar e manter. O que eu quero colaborar aqui é com a minha visão e interpretação. A interpretação como profissional de TI, desenvolvedor de sistemas, e também do ponto de vista jurídico. É interessante que se faz necessário uma revisão geral de algumas coisas. Algum tempo passou-se em que o foco era realmente na governança da TI, que corresponde à direção e controle da tecnologia da informação dentro da empresa. Vai ter que ser revisitado esse campo da governança, para se atender à governança de TI, ampliando-se para a governança de dados
e de Lei Geral de Proteção de Dados. O compliance já é uma prática bastante comum nas empresas. Esse compliance também vai ter uma expansão em razão da LGPD. A LGPD vem acrescentar alguns pontos fundamentais e importantes que não se pode esquecer no gerenciamento e na gestão da TI, como ferramenta do negócio final. Aliás, a LGPD seria como se fosse um usuário entrando na empresa com seus requisitos e requerimentos, que são uma ordem, uma relação de demandas que vão visar a alterar processos, procedimentos e práticas. As boas práticas. O que é necessário? É ter designado um responsável pela TI e pelos dados. Isso é uma coisa que parece comum, mas não necessariamente é um entendimento de muitas empresas. É interessante ter-se esse organograma, essa responsabilização da área de TI. Muito porque um dos cargos mais importantes da LGPD é o que diz respeito, é o cargo da moda, que é o DPO, que se chama encarregado, Data Protection Officer. Esse cargo, ele atrai as pessoas, assim, no mercado, estão atraindo as pessoas pela quantidade, o valor que um cargo desse pode representar para o seu ocupante. Mas é importante afirmar que a responsabilidade e as funções desse ocupante são muito importantes. Então, essa posição dentro do organograma empresarial tem que ficar bem destacada. A descrição dos cargos e funções de TI, elas passam a terem que ser revisados, porque o DPO, o encarregado, ele não pode trabalhar sozinho. Ele tem que ter uma equipe, tem que ter um suporte mínimo, de acordo com o tamanho da empresa, para que ele faça frente às suas obrigações, que é de ser o diplomata, digamos. O DPO seria o diplomata entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e os titulares de dados, o controlador e o operador. Ele fica ali no meio de todos esses tipos de relacionamento. É uma pessoa que tem que estar capacitada para poder fazer frente a esses desafios. Portanto, falei da equipe LGPD, é uma equipe que pode ser dedicada para essa atividade de acordo com o tamanho da empresa. E uma das coisas que vai ser feito necessariamente é fazer um mapeamento de dados. Isto é, um mapeamento de dados, banco de dados e aplicações, aplicativos, sites da internet. Tem que se saber o porquê um dado entra na organização. Esse dado começa agora a ter naturalmente um ciclo de vida, que é entrada, uso e saída e exclusão. E outra coisa que vai ser necessária, daí é uma questão jurídica, é a questão da revisão e gestão de contratos e processos. Os contratos têm que observar as famosas cláusulas de confidencialidade e uso, e de como vai ser feito, e respeito ao termo de uso e à política de segurança das empresas parceiras. Vejam, é bastante coisa. Apenas um lembrete que é bem necessário ver como se encaixa tudo isso. Quando a gente ataca direito, a gente examina a LGPD, a gente verifica que ela tem sim uma raiz e fundamento constitucional. Conforme o artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isto é uma verdade constitucional. E com a entrada em vigor da LGPD vai ficar mais concreto ainda, porque a partir do momento que já existe a lei, é obrigatório a conformidade com ela. E da mesma maneira, no inciso 10, trata-se da
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui está um artigo que vai ser bem utilizado e muito utilizado pelas pessoas naturais, isto é, pelos titulares de dados que sofrerem qualquer abuso ou dano em relação à utilização indevida ou inadequada de seus dados. Quando você observa e analisa essa lei 13.709, 2018, observa-se de cara uma arquitetura legal. Uma arquitetura é uma lei até pequena, que tem 65 artigos, mas ela envolve, sobretudo, os dados pessoais, possui 10 seções, 10 princípios, 10 bases legais e vamos destacar os direitos dos titulares e os 7 pilares. Como eu disse no início, a ideia é promover o debate para ficar consciente em relação à importância dessa lei. Com relação aos princípios, é considerada uma lei principiológica. Ela tem 11 princípios. Entretanto, o princípio base de todos os outros é o princípio da boa-fé. Então, temos o princípio da boa-fé, que a empresa vai exercer sua atividade com boa-fé, com transparência e com honestidade na obtenção dos dados. O primeiro deles é a finalidade. Após, então, teria o princípio da boa-fé e da finalidade. É uma finalidade específica. Só se coleta dados para um propósito legítimo, específico e explícito. Não se coleta dados à toa, porque os dados sem importância e sem finalidade poderão se tornar elementos possíveis de sanções. Então, para que se coletar um dado que pode virar um problema na sequência? Adequação. Com relação a esse princípio da adequação, se busca a compatibilidade da finalidade e o contexto do tratamento. É um princípio até subjetivo, mas é fácil verificar que ele é importante, porque vai se pedir, por exemplo, numa situação, qual o seu tipo sanguíneo. Bom, é necessário. A finalidade é para, digamos, fazer a transfusão e estar de acordo, porque se colocar o sangue errado, pode dar problemas. Então, o princípio da adequação é muito importante. O princípio da necessidade. Busca-se o mínimo necessário, como já foi dito, dentro da finalidade. Esses princípios todos gravitam em torno do dado pessoal, observando a importância de um ou de outro, certo? O livre acesso. Esse princípio diz respeito ao exercício do titular frente aos dados dele que estão com a empresa. Esse livre acesso, ele tem que ser disponibilizado ao titular, de forma gratuita, como diz a lei. E, com esse livre acesso, está, de alguma forma, conectada com a questão da transparência e boa-fé, porque o titular do dado, a pessoa natural, tendo livre acesso aos seus dados, ela mesma pode verificar a qualidade dos mesmos. Desculpa. Tendo qualidade dos dados, é uma garantia de exatidão, clareza e atualização. Muito importante que as pessoas, uma vez forneçam os dados, possam ter esse acesso e verificar se a empresa está tratando os seus dados de maneira correta e se as informações sobre ela estão corretas. A transparência, novamente, a transparência diz respeito à questão do tratamento entre relacionamento, o contrato estabelecido entre a empresa e o titular de dado.
E a segurança são as medidas técnicas que a empresa adota para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações de perigo ou exposição a riscos indevidos. Outro princípio seria daí a prevenção, que seria o procedimento também relacionado à segurança e observação de previsões antecipatórias a qualquer problema, seja a existência de backups, seja a existência de senhas, seja aumento da segurança, e o 9, que é a não discriminação, que é impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ou ilícitos. Não se pode usar, dentro de um princípio da transparência, da boa-fé, os dados que se possui para realizar discriminação. E, finalmente, o princípio da responsabilização, que é o accountability, prestação de contas. É demonstração pela empresa que adotou todas as medidas possíveis para observar a observância e conformidade com a LGPD e as medidas tomadas. Então, com essa accountability e prestação de contas, fica fácil para as entidades fiscalizatórias observar os procedimentos que a empresa adotou e, assim, até comprovar, de alguma forma, a boa-fé da mesma. Algumas bases que eu vou só dar uma reforçada, que é a do consentimento, é uma base a mais utilizada, consentimento, que deve ser livre, informado e inequívoco, e tem que ter opção de escolha, e para cada finalidade um consentimento. Antigamente, ou até então, a prática era: clique aqui se você está de acordo e prossiga. Esses termos de consentimento e aceitação não serão mais válidos. E, na verdade, a lei considera-os como termos de consentimento gerais como nulos. É como se eles não existissem. Então, se eles não existem, permite que sanções e penalidades sejam administradas. Outra base legal bastante utilizada é a obrigação legal. Isto é, a empresa está atendendo uma exigência legal, seja federal, municipal, estadual ou uma norma, mas ainda que esteja atendendo uma obrigação legal, é boa prática a empresa informar a pessoa natural o motivo pelo qual ela está coletando aquele dado. As bases legais são isso, são justificativas legais para a coleta e tratamento de dados. E outra base legal bastante utilizada é a execução contratual envolvendo o titular de dados. O titular de dados realiza um contrato com a empresa e, para que a execução contratual seja viabilizada, ela é utilizada até no local do consentimento, que seria uma base legal mais fundamentada, porque o consentimento é uma base legal, uma justificativa que pode ser retirada a qualquer momento. Existe pela administração pública, né, também para tratamento, bases legais e justificativa, realização para pesquisas, né? Na questão de pesquisas, sendo empresas específicas para isso, essas empresas teriam uma autorização para coletar o dado e, de preferência, não identificariam a pessoa que é pesquisada, com a anonimização dos dados. Isto é, deixa-se o titular anônimo para se fazer uma pesquisa, já que é uma pesquisa, né, de empresa realizada para esse fim. A questão dos contratos já foi mencionado, o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, isso a empresa tem a justificativa para manter o dado, e para a proteção da vida, principalmente da incolumidade física do titular e do terceiro.
Questões de saúde, realizado por profissionais de saúde, devem ser bem observadas. E quando tem outra base legal que se faz sobre o legítimo interesse do controlador ou de terceiro. Tudo isso, pela equipe de LGPD, tem que ser avaliado. Então, é uma revisão grande, extensa e cuidadosa, com relação a todos os dados pessoais que são coletados pelas empresas. Então, atual e concreto, está no artigo 7º. E aqui chegamos ao direito dos titulares. Aqui é uma questão bem importante, está no artigo 17 e 18. O titular ele vai ter um novo tipo de relacionamento com as empresas a partir da LGPD. Ele vai estar apto a demandar, a buscar informações sobre os seus dados. Dentro desses direitos que devem ser observados o quanto antes, em plano de adequação a ser realizado pela empresa, é a confirmação da existência de tratamento ou não. O acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados e anonimização ou eliminação de dados desnecessários. Portabilidade, isto é, vai ser possível o titular, a pessoa natural, levar seus dados de uma instituição para outra. Ele vai, inclusive, poder levar seus dados de uma instituição para outra e ainda fazer um requerimento para excluir todos os dados que ele tinha com a instituição original. Então, as ferramentas de sistemas vão ter que adequadamente permitir esse tipo de acesso. E daí você tem a questão da eliminação dos dados com o consentimento do titular. As entidades públicas e privadas também podem ser obtidas essas informações e a questão de possibilidade de não fornecer consentimento sobre consequências negativas. E a questão da revogação do consentimento. Todos esses direitos do titular devem ser observados em termos de sistema ou em termos de procedimento. Só um pouquinho. Alô? Opa, professor. Pois não. Não, só para ver, que eu achei que caiu aqui. Não, tá todo mundo aqui. Tá bom, então. Então, o que acontece? Dando prosseguimento aqui. Com relação aos atores principais que fazem parte dessa nova frente, desse novo palco propiciado pela LGPD, são os titulares de dados, que são as pessoas naturais, ou os responsáveis pelas pessoas naturais que são menores de dados, né? O controlador, que vem a ser a empresa ou responsável, usuário final, que determina como serão tratados os dados, o que vai ser feito, quais são as decisões em termos de se utilizar tal dado ou não. O operador, que corresponde ao pessoal de desenvolvimento ou profissional de TI, e o encarregado, que vai fazer a diplomacia, o relacionamento entre todos esses atores e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Independente da Agência Nacional de Proteção de Dados não ter o pessoal já definido, os cargos definidos com relação a quem vai ocupar os cargos, é interessante as empresas já se adiantarem e buscarem a conformidade com a LGPD. Isso começa com a conscientização, né? Bom, como eu falei, as sanções administrativas estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto de 2021. Posso ficar tranquilo? Não, eu acho que não, porque as ações judiciais podem começar imediatamente. Se você tiver um titular
que esteja ciente que algum procedimento errôneo esteja acontecendo com os seus dados, porque os dados pertencem aos titulares. Na empresa, ele já pode demandar desde já. E nos processos judiciais, pode inclusive obter uma liminar para fazer isso em certa quantidade de tempo, sob pena de multa, a partir do momento em que não for atendido. Então, veja, os elementos já estão presentes. As empresas já devem buscar a conscientização para que seja tratado realmente a questão da LGPD. A questão que eu coloquei no início, com os 7 princípios pilares da privacidade e LGPD. Essa que foi a questão principal de colocar uma forma de conscientização da importância desse tema. Então, esses 7 pilares eu busquei de uma fonte que fez uma análise das principais leis de privacidade do mundo e verificou que tem 7 áreas. A primeira sendo a licitude, lealdade e transparência, que é lawfulness, fairness and transparency. Esses são conceitos fundamentais de tratamento, lealdade e boa-fé, que devem ser observados ao longo de todo o tratamento de dados. O segundo, adequação e limitação da finalidade, purpose limitation. É adequação, conforme já foi colocado anteriormente, limitação da finalidade. Vai buscar apenas o indispensável. Apenas o indispensável. Necessidade ou minimização, data minimization. O que acontece? É necessário? Esse dado é importante? Vamos buscar menos do que precisamos. Porque tudo aquilo que você pegar e buscar a mais, você vai gastar em storage, que é guarda, e responsabilização. A qualidade dos dados ou exatidão, accuracy, que é muito importante. A questão dos dados que você tem são importantes. Terem dados bons e rígidos. E limitação da conservação, que significa storage limitation. Ela se relaciona diretamente com a questão que foi apresentada do ciclo de vida dos dados. E um outro princípio que é muito importante, está inerente a todas as questões, que é a segurança, integridade e confidencialidade. Integrity e confidentiality. E prestação de contas ou responsabilização, que é a accountability. Então, esses princípios é interessante a gente colocar, porque a equipe, quando for trabalhar na questão de obter adequação e implantação do plano de adequação e conformidade à LGPD, ela tem que estar muito sintonizada e saber que esses princípios devem ser constantemente observados. Então, passo a passo típico. Bom, assim, para dar um gostinho do que seria um plano de adequação e de entrada em conformidade com a LGPD, eu fiz aqui um resumo do que seriam principalmente o que mais tem se falado, quais são as etapas em termos de entrada em conformidade com a LGPD. Olha, antes de começar esse diagnóstico e avaliação, é necessário a equipe estar fluente nas regras do negócio, nas regras da própria LGPD, saber como que vai começar. Essa é a parte que eu falei da questão objetiva. Você tem que conhecer a lei, tem que estudar a lei, a equipe tem que estar versando assim, fluente na lei, sabendo todos os pontos principais. Feito isso, se abre a porta para começar a fazer o diagnóstico e avaliação. Esse diagnóstico e avaliação, ele compreende uma verificação de qual o tamanho do problema a ser resolvido.
qual o tamanho dos dados pessoais que se utiliza na empresa. E ela dá sequência daí para o data mapping. O que é? É um mapeamento onde está qual dado, qual atributo, qual coluna, o que ela está fazendo, onde está. Isso corresponde a fazer uma verdadeira auditoria em todo o sistema de informação que permeia a instituição, seja sistema manual, seja sistema digital. Tendo isso, o que acontece? Você diagnosticou, você tem todos os dados, o mapeamento dos dados, onde usa dados, que tipo de dados são usados. Daí você vai verificar o gap analysis, que é a análise dos buracos, a análise dos problemas possíveis. Você vai fazer uma verificação de quais são aqueles dados que não estariam de acordo com todos os princípios anteriormente colocados. E daí parte-se para o plano de adequação. O que é o plano de adequação? O plano de adequação é colocar cada atributo, o seu fundamento, a sua base legal, a sua justificativa, ou outro plano de adequação seria retira esses campos que não é mais necessário e vamos expurgar todos esses atributos que não interessam para a empresa. Feito esse plano, veja, o plano ele envolve tanto a parte jurídica como a parte de TI, profissionais de TI e jurídica trabalhando em conjunto com a administração. Por quê? Porque envolve, quando você tem um mapeamento, você tem um mapeamento geral. O gap analysis é uma análise em cima desse mapeamento e de quais são os buracos e potenciais focos de problemas jurídicos ou fiscalizatórios futuros. E daí vai-se para a implementação, que a implementação seria o quê? Colocar isso em prática, tipo, fazer uma limpeza geral na base de dados, uma adequação, uma higienização, retirar os dados que não interessam mais, deixar, digamos, os sistemas, aplicativos, informações, contratos enxutos, no que se refere à observação da LGPD. E dali para frente, teria uma posição da governança e monitoramento. O que é monitoramento e governança? É você, quando entrar alguma alteração, algum novo sistema, alguma nova parceria, algum novo contrato, já se coloca sob a ótica e lente da verificação desde o início dessa nova atividade sob a ótica e os parâmetros da LGPD. E daí se faz os ajustes. Praticamente, esse seria um passo a passo muito comum realizado pelas diversas implementações. Como eu disse, existe a parte focal, a parte inerente à LGPD e toda uma série de atividades e oportunidades que gravitam em torno da LGPD, que é participar de um processo de adequação, que é um processo bem interessante pela sua multidisciplinariedade. Com relação a uma coisa final, uma observação final, seria que em todo momento tem que se prestar atenção para se demonstrar a boa-fé no engajamento com a LGPD. Você demonstra a boa-fé com o registro do histórico do que você fez, desde a conscientização, desde os treinamentos iniciais, desde a convocação da equipe, desde a designação do profissional que vai ser responsável. Tudo isso tem que ser composto o histórico de bordo, diário de bordo, que vai provavelmente fornecer um meio de defesa jurídica ou um meio de defesa administrativa quando for se chamado para prestar contas, o accountability, junto à empresa. E a questão do relatório de impacto é o relatório de impacto de como está sendo realizado esse tratamento, essa entrada em conformidade com a LGPD. É ideal que esse relatório também seja construído de forma automática, seja aproveitado para ter essas duas questões levadas em conta
desde o início, para que a qualquer momento a empresa consiga emitir um relatório do que aconteceu. Como eu disse, a LGPD é quase que um novo idioma das empresas. Por que a gente aprende um novo idioma? A gente aprende um novo idioma, na verdade, tem motivos: cultural, motivo de viagem, lazer, para ler um livro, ver um filme, ou profissional, que é uma janela de oportunidade. Eu encaro a LGPD como uma janela de oportunidade. Realmente existe toda a possibilidade, você estando fluente na questão da LGPD, a soma da sua fluência na LGPD, mais os projetos e processos de adequação, vão possibilitar à empresa, à equipe e aos participantes desse projeto oportunidades que até então não existiam. A questão é o seguinte, estamos caminhando para o final aqui, a implementação orientada da LGPD. Daqui para frente, a LGPD vai fazer parte, como eu disse, do vocabulário. E, quando se faz parte do vocabulário, tudo já é pensado nos termos da LGPD, desde as entidades, relacionamento, atributos, colunas, descarte, questões de tabelas de temporalidade de dados, as alterações no banco de dados, nos aplicativos, nos sistemas e nos sites. É uma mudança cultural enorme e vai envolver novas maneiras de se desenvolver. O que o canadense, o Canadá, ele veio com dois conceitos que daqui para frente vão ser necessários, seria o privacy by design, privacy by default, que seria a privacidade, a preocupação com os dados pessoais tem que estar desde o início zero de qualquer projeto e tem que ser o padrão daqui para frente, porque a privacidade realmente importa. Obrigado, era isso que eu queria acrescentar e compartilhar com vocês, tentando colaborar de alguma maneira para promover esse debate, e se tiverem algum interesse com relação a que eu repasse essa apresentação, é só mandar um e-mail para esse e-mail, ou se cadastrar nesse canal que está sendo criado para justamente promover o debate e apresentar as questões referente à LGPD, sempre com foco de pensar na LGPD de forma objetiva e de modo a executar, olhando do ponto de vista de quem faz as coisas acontecerem, seja tanto da parte jurídica como da parte de profissionais de TI. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Maravilha, professor. Acho que só interromper aí o compartilhamento para a gente poder partir para o encerramento. Vou tirar a máscara rapidamente aqui, pessoal. Pessoal, deixa eu só reportar para o professor Evaldo aqui. Leandro Caron, né, tá agradecendo, excelente palestra, Evaldo, parabéns, Ezik, obrigado, Leandro. A ideia é trazer conteúdos excelentes e profissionais tão excelentes quanto para poder transmitir esse conhecimento. A Vitória também está agradecendo, a Gislaine, o Cássio, o Marcelo, o Edmar. Então, assim, pessoal, eu quero agradecer a presença, primeiro quero agradecer a disponibilidade do professor Evaldo em poder transmitir esse conhecimento para a gente. É um assunto bastante denso, bastante complexo, principalmente para quem é leigo, mas o professor Evaldo conseguiu transmitir de maneira bastante didática e clara qual que é a proposta dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o intuito da ESIC é trazer profissionais para dentro da instituição para justamente trazer melhores práticas, trazer assuntos atualizados, trazer conteúdo realmente relevante para que vocês possam consumir. Fica o convite para que vocês conheçam tanto o Colégio ESIC Internacional, os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação. Nós estamos aqui em Curitiba atuando como escola de negócios internacional desde o ano 2000.
Então, a ESIC tem uma proposta muito bacana do ponto de vista de formação de excelentes profissionais, do ponto de vista de escola de negócios, fomento dos negócios, fomento do empreendedorismo, incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional. Então, muito mais do que dar um diploma para vocês aqui da Faculdade ESIC Internacional, certificado pela ESIC Europa, a gente quer que vocês se desenvolvam como pessoas e como profissionais. E é por isso que a gente traz pessoas com o nível de conhecimento do professor Evaldo para poder agregar mais valor e mais conhecimento aí para o currículo e para a carreira de vocês, pessoal. Nós estamos com o processo seletivo pro vestibular de verão já, né, 2021. Os alunos que hoje estudam na ESIC não pararam de se especializar, então são alunos que estão tendo aulas em tempo real, ao vivo com os professores, estão se desenvolvendo. O semestre que muitas instituições estão perdendo por conta da pandemia, a ESIC está permitindo que os alunos continuem estudando, tanto a nível de graduação, pós-graduação, colégio internacional, e nós já estamos com inscrições abertas para que você possa garantir tua vaga já a partir do próximo ano, seja para qualquer uma dessas frentes aí, colégio, graduação ou pós-graduação, todos com certificação internacional e possibilidade de bolsa de estudos de até 100% através da campanha de recomendações. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, a gente agradece. Eu quero abrir aí para o professor Evaldo esclarecer possíveis dúvidas e fazer também o processo de encerramento dele. Muito obrigado, pessoal. Olha, agradeço aí a atenção e disponibilidade de todos. É muito interessante falar desse tema que só está começando o envolvimento, né, em termos de sociedade. Vocês vão ver que a partir de amanhã, com a entrada em vigor dessa lei, a situação vai ficar mais polêmica ainda, e é importante a gente esclarecer exatamente o que envolve essa lei, porque as responsabilidades são grandes, tanto as responsabilidades da empresa como as responsabilidades que os próprios titulares merecem ter com os seus dados, sendo respeitados como direito fundamental. Então, agradeço e me coloco à disposição para qualquer dúvida e vamos nos empenhar para que esse objetivo da lei realmente se concretize, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Obrigado e boa tarde a todos. Perfeito, pessoal. Alguém interessado, por acaso, em fazer alguma pergunta via áudio, liberando o microfone? Eu vi que no chat, até o momento, não tem nenhum tipo de indagação, de contribuição, só os agradecimentos, né? Então, assim, pessoal, agradeço novamente. O professor Evaldo passou aí todos os contatos dele no slide inicial e no slide final. Eu também tenho os contatos do professor Evaldo. Vocês receberão meu e-mail com o link de inscrição. Fiquem à vontade para nos contactar e estreitar possíveis negócios aí. Forte abraço para todo mundo. Muito obrigado, professor. Obrigado, boa tarde. Até mais, igualmente. Tchau, tchau.